uma agenda de diversidade, equidade e inclusão. A partir da parentalidade. Susana também é mestra na temática de equidade de gênero pela Universidade Federal de Rio Grande do Sul, especialista em gestão estratégica de pessoas pela FGV e é formada em engenharia de produção. Mãe da Laura e do Nabil, consolidou a sua carreira em desenvolvimento humano e de negócios, conduzindo processos de mudança organizacional em grandes empresas. Seja bem-vinda ao nosso palco, Susana. Muito obrigada, gente. Estou imensamente feliz de estar aqui nesse grupo de mulheres engenheiras, Sociedade de Engenharia. O convite me deixou muito alegre para trazer um tema para a gente pensar juntos e refletir um pouquinho sobre autenticidade no ambiente de trabalho, virtude ou ameaça. Vou começar fazendo minha audiodescrição, assim como minhas colegas anteriores. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos escuros, na altura do ombro. Eu estou usando uma blusa no tom roxo lilás, do tom da Sui, com uma saia longa, com uma estampa branca com preta. Estou usando óculos e é isso. Um pouquinho de mim já me foi falado, eu vou falar um pouquinho mais no decorrer da palestra, então eu não vou me estender aqui me apresentando para vocês. Eu vou passar rapidamente um vídeo bem curtinho da consultoria maternidade nas empresas para que vocês possam conhecer um pouco da minha atuação ao longo desses últimos 8 anos. Opa! Preciso do apoio para passar um vídeo. Não tem som, precisa de som. Somos a maternidade nas empresas. E existimos para combater as desigualdades de gênero, reconhecendo a maternidade como impulso de pessoas e dos negócios. Mas o que exatamente isso significa? A maternidade nas empresas é uma consultoria que fortalece a equidade de gênero pela valorização da parentalidade. Nosso objetivo é aumentar a representatividade feminina no mercado de trabalho, principalmente em cargos de liderança. Fazemos isso através da criação de ações que apoiam as mães dentro das organizações e inserem os homens na pauta do cuidado. Ressignificamos a parentalidade na carreira, de obstáculo para impulso. Porque o desenvolvimento de múltiplas inteligências por parte de pais e mães também resulta em melhores profissionais. Atuamos no letramento das lideranças, capacitando as pessoas e empresas para acolherem mães, pais e figuras parentais, aumentando a percepção de bem-estar. Tudo isso aumenta o engajamento e produtividade das equipes, favorece a inovação e gera resultados de negócio acima da média. E em tempos de ESG, criar um ambiente mais humano e acolhedor para figuras parentais e suas diversas intersecções é uma forma inteligente de se destacar e transformar as comunidades interna e externa. Afinal, é preciso causar impacto para além das portas do escritório. O que a gente faz é novo, sabemos disso, mas já impactamos milhares de pessoas. E quem trabalhou com a gente sabe que mergulhamos de corpo e alma nos projetos. Com uma escuta atenta, abordagens inovadoras, leveza e uma boa dose de criatividade. Estamos aqui para ajudar a sua empresa a cuidar das pessoas. O novo mundo é mais humano e, juntas e juntos, podemos gerar impacto positivo para esta e as futuras gerações. Vem transformar com a gente!
era consultor da ONU e publicações diversas na área de engenharia nuclear. Inclusive, ele desenvolveu um reator a leito fluidizado. Pensem, gente, nasci nessa família. Para o meu pai, nada que não fosse as exatas ou que fosse a excelência acadêmica tinha valor. Assim, vamos ser mais ou menos objetivas. Então, eu não tinha muito, eu como uma boa filha, não fugi muito, né? Não tinha muito a fugir, acabei escolhendo fazer engenharia. Sorte a minha que durante no segundo ano do segundo grau da minha escola, eu participei de um projeto da Junior Achievement, que havia um consultor nesse projeto, que ele era estudante de engenharia de produção. E eu falei, ufa, encontrei o meu caminho dentro da engenharia. E foi assim que, em 2002, eu entrei na engenharia de produção da URGS. E lá eu fiz a faculdade, acabei buscando, enfim, fazer a faculdade. Me formei até 6 meses antes. Eu me formei em 4 anos e meio. E durante todo esse processo da engenharia, eu fui fazendo estágios, porque eu sempre fui uma pessoa muito da ação, da vivência. Desde o 3º semestre fazendo estágios. E eu não sei... um detalhe, né? Não comentei para vocês. Eu sempre fui encantada pelo universo da psique humana. Assim. Eu sou aquela pessoa, vou contar um pouquinho para vocês, que sempre tinha um olhar, até aprendi, com 17, 18 anos, decidi ir para quiromancia. Sou uma pessoa assim, gosta das coisas mais esotéricas. E aí, mas ok, era engenharia meu caminho, era o que eu queria para atender uma expectativa, né? Hoje eu sei disso. E aí, sorte, destino, Deus, universo, não sei exatamente o quê. No 8º semestre da faculdade, eu estou indo para fazer uma prova de uma cadeira, acho que era planejamento estratégico, alguma coisa assim, e tinha um cartazinho de uma vaga de estágio para uma consultoria de gestão estratégica de negócios, a Accenture, que inclusive está aqui com a Pollux no saguão. E aí eu falei, gente, vou fazer consultoria, vou fazer esse processo seletivo. Fazendo o processo seletivo, descobri que havia 4 vagas de estágio, 3 para processos e 1 para gestão da mudança, change management. Imagina se meus olhos não brilharam para a área de gestão da mudança, né? Só que eu não estava vindo da engenharia, falei, bom, o que vier veio, mas aí acabou que, pelo meu perfil, eu acabei assumindo essa posição de gestão da mudança, e foi assim que eu fiquei 5 anos na consultoria, me formei, fui efetivada, e assim uma engenheira já começa a sua carreira em pessoas, em gerenciando mudanças. E aí, eu me orgulhava de estar, assim, Aqui essas outras 2 fotos é o meu início de carreira no espaço de consultoria, onde era extremamente masculino. E um detalhe, né? Eu me dei muito bem na consultoria porque o meu estilo de ser combinava muito com a proposta da empresa, que era High Performance Delivered. Não sei se você sabe, mas essa é a proposta. E que ali a entrega, o fazer acontecer, muitas vezes nem se preocupando tanto no processo, no atropelar, mas o importante era fazer as entregas. E eu tinha bastante energia, e tenho bastante energia para fazer as coisas acontecerem. E me sentia super orgulhosa de poder trafegar, então, ser uma das... Dentro do meu curso, éramos 6 meninas, eram 30 vagas, somente 6 mulheres, eu era uma delas. Nos projetos de consultoria, eu era a única mulher, porque a gestão da mudança era era o único lugar, o resto tudo era homens. E esse sentimento me permeou por muito e muito tempo, de que eu achava que eu era a top das galáxias. Eu tenho certeza que esse sentimento não é meu exclusivo, e aí eu trago um vídeo para a gente falar um pouquinho disso. E aí eu peço ajuda para a gente passar um vídeo. Eu sempre me considerei uma mulher de garoto. Me orgulhava de ser amiga dos meninos na escola e da minha mesa nos almoços de domingo, com os meus irmãos e com os meus primos. Mesmo com tantas representantes do sexo feminino por perto, era com eles que eu me sentia forte, que eu me sentia especial. Só depois de muito tempo eu comecei a me dar conta de que, junto da minha natureza supostamente masculina, havia também uma espécie de arrogância, como se a minha afinidade com o cromossomo Y me distinguisse favoravelmente de alguma forma. Eu me considerava eleita. Machismo puro. Mas é que eu não queria ser do time que, na época, eu considerava sexo frágil. Eu pretendia levar a vida em pé de igualdade com qualquer homem.
Os anos foram passando e eu, mais esperta, fui vendo que as pessoas que eu mais admirava, as que mais me iluminavam o caminho, as que mais seguravam a minha mão nas horas que importavam, eram todas mulheres. Bom, de lá pra cá, um mundo novo se abriu pra mim. E desde então, nada na vida me deixa mais acompanhada do que saber que eu tenho cada vez mais grandes amigas. Para falar de cabelo, de roupa, de medo, de amor, de filho, de velhice, de grana, de se conhecer, de perrengues, de êxitos, do dermatologista gênio à angústia mais secreta. Eu aprendo todo dia com cada mulher que eu escuto. E é claro que não foi diferente com as minas que eu entrevistei aqui. Todas davam um filme, uma música, alguns jantares para contar a vida toda, que, aliás, no final das contas, sempre tem muito em comum e que ninguém sabe onde vai dar. Mas uma coisa dá para saber. Se você tem uma rede de mulheres fortes à sua volta, seja para te emprestar um vestido, para te ouvir chorar ou para te dizer umas verdades com amor, você tem quase tudo. E quase, como canta minha amiga Malu Magalhães, quase já é bom demais. Como bateu esse vídeo para vocês? Forte, né? A gente que está acostumado a trafegar em espaços majoritariamente masculinos, a gente assim, é comum a gente pensar o que a Maria Ribeiro trouxe. Me orgulhava de ser amiga de meninos da escola, era com eles que eu me sentia forte, me sentia especial. E isso acontece... Ai, vou me emocionar. Isso acontece porque a nossa sociedade valoriza o que é masculino como sucesso. E a gente está pautado numa sociedade que entende que o masculino é o modelo a ser seguido. Esse é o modelo de sucesso. Que faz com que a gente se sinta... não se sinta forte. O nosso feminino é desvalorizado, a gente mesmo não dá espaço para ele. E aí, só para trazer esse contexto que vocês já sabem, foi até falado um pouquinho, é porque a nossa sociedade ela foi sempre baseada num sistema de poder masculino. As nossas construções, nossos modelos, estruturas, sociedades, empresas, tudo foi baseado nesse modelo de que... E deu certo, gente, deu muito certo. Olha, a gente saiu, vamos lá, das cavernas, da pré-história, agora tem avanços, a gente está falando de metaverso no espaço anterior, a gente teve avanço na ciência e na tecnologia. E por muito tempo da nossa sociedade, onde estavam as mulheres, onde estava o feminino na nossa sociedade? Restrito aos ambientes do lar. E os atributos, né, de compaixão, amor, de conexão, estavam todos dedicados à construção da família. Mas houve uma mudança, estamos vivendo uma mudança, e essa mudança aconteceu fortemente no período das duas guerras mundiais. Com as duas guerras mundiais, houve um deslocamento da mão de obra, do fronte de batalha. Então, os homens acabaram tendo que ir para o fronte de batalha. Isso abriu espaço para que as mulheres assumissem as posições que foram abertas devido às duas guerras mundiais, levando, inclusive, a Inglaterra a ser o primeiro país a solicitar voluntárias mulheres para os trabalhos de guerra. Eu acho curioso comentar que, no início, o voluntariado para mulheres era dedicado a mulheres que não tinham famílias, não tinham filhos, para não, né, impactar a harmonia do lar. Mas a guerra seguiu, a necessidade aumentou, e acabaram que o voluntariado foi pedido para mulheres com filhos maiores de 14 anos e assim sucessivamente. Até o final da Segunda Guerra Mundial, já eram 800 mil mulheres inseridas no mercado de trabalho. E isso teve um impacto social tremendo. Só que quando essas mulheres entraram no mercado de trabalho, o que elas encontraram? Elas encontraram um mercado de trabalho regido pelos paradigmas da razão e da performance. E elas que acabaram tendo que fazer uma negociação para entrar nesse mercado de trabalho. Elas disseram aos maridos: você nem vai perceber que eu trabalho. Enquanto garantiam ao chefe: você nem vai perceber que eu tenho uma casa. E o resultado disso foi a tentativa de fazer tudo ao mesmo tempo e agora. E, gente, isso fez com que elas percebessem que no mundo do fazer pegava mal ser. E elas se acostumaram a ir chorar muitas vezes no banheiro para situações que aconteciam. Queria eu poder dizer que isso acabou lá nos anos 50, 60. Queria eu dizer que isso tivesse acabado. Infelizmente,
para algumas de nós, para alguns ambientes onde a gente trabalha, isso ainda é um desafio de a gente poder ser nos nossos espaços. E por que isso acontece? E aí agora eu trago uma fala da antropóloga Miriam Goldberg. Ela diz o seguinte, que a cultura corporativa favorece atributos considerados masculinos, não porque exista uma intenção deliberada de escantear as mulheres, mas porque foram os homens que as desenharam. Simples assim. E aí, isso tem impacto. Estamos entre engenheiras que adoram dados. Gente, eu até fiquei aqui me questionando, tem muito dado, não sei se eu vou conseguir passar por todos, porque eu acabei e falei, vou trazer dados, gostamos de dados, vamos trazer dados para mostrar os fatos. Fato é que presença feminina nos cargos de alta liderança ainda é um desafio. Eu trouxe aqui o dado de 2022, que a Deloitte aponta que as posições de mulheres em conselhos de administração são apenas de 10,4%. Quando a gente fala de pay gap, de salário, a gente ainda tem dados do IBGE que mostram que mulheres ganham, em média, 30% a menos que os homens fazendo as mesmas funções, gente. 33% das mulheres relataram ter sido assediadas no ambiente de trabalho. O assédio ainda é uma constante nos nossos espaços corporativos, segundo a Think Olga, na pesquisa Chega de Fio-Fio. As mulheres representam apenas 20% do total de profissionais da engenharia. Isso é dado do Conselho Regional de Engenharia, e eu trouxe pensando no nosso momento aqui. Nós somos consideradas egoístas, e quando a gente se mostra assertiva, enquanto quando os homens fazem isso, está tudo bem, né? A gente, quando é assertiva, a gente se torna egoísta. E a gente é subestimado no ambiente de trabalho. Somos subestimadas no ambiente de trabalho apenas por sermos mulheres. Complicado, né? Não está legal. Não está tão ruim ainda a situação que, quando a gente fala de felicidade, na verdade, a infelicidade no trabalho é uma constante. Ela acomete os espaços corporativos, e as mulheres têm sido as que mais têm sofrido o burnout. Quando a gente fala de burnout do ambiente de trabalho, são as mulheres que sofrem mais. Então, aqui, 42% das entrevistadas já sofreram com diversos sintomas da doença, segundo uma pesquisa Women in the Workplace, feita pela Accenture. A McKinsey, em 2022, disse que a cada 3 mulheres que pensou em deixar o emprego devido ao burnout, e 7 em cada 10 pessoas com depressão ou ansiedade são mulheres. E mais um dado sobre esse cenário do mundo corporativo que vem afetando as mulheres é a questão da maternidade ainda ser uma das principais barreiras para as mulheres progredirem nas suas carreiras. Inclusive, esse dado dos 48% de mulheres que abandonam o mercado de trabalho devido a, até um ano depois do retorno da licença maternidade, foi o que me motivou a fazer, junto com a Luciana, esse trabalho de ressignificar a maternidade e a paternidade nos ambientes corporativos. Aqui, na parte de cima, mostra, apesar de tudo que as empresas sabem dos benefícios da equidade de gênero, que traz melhor resultado de negócio, que cria ambiente de segurança psicológica, que aumenta a produtividade, ainda a gente tem desafios quando esse assunto se vem à tona. Só que aqui, a gente está falando de... Quis trazer um pouquinho do contexto, mas eu realmente acredito, e não só acredito, como eu sinto, que a gente está vivendo um momento de transformação. E é tão verdade que, há 8 anos atrás, em 2017, quando a gente iniciou essa atuação, pessoas muito próximas de mim, incluindo meu pai, que eu comentei um pouquinho, disse assim, tu tá doida? Vai trabalhar, tu vai falar sobre maternidade, as pessoas vão te contratar para tu estimular as pessoas a ficarem grávidas no ambiente de trabalho? E sim, hoje, graças a Deus, mais de 80 empresas atendidas, e a gente vem falando da parentalidade como impulso. Então, há uma mudança acontecendo. Tanto é que esse tema da parentalidade nos espaços corporativos tem sido pauta no LinkedIn. Gente, a gente teve um painel muito bacana acontecendo agora às 2h30, que falou de maternidade e carreira, e o discurso das 3 painelistas foi falando das habilidades que elas adquiriram. Gente, a minha mãe, há anos atrás, não conseguia nem saber o que ela tinha. Ela achava só que era um buraco na vida dela, tudo que... se dedicar aos filhos. Ela nunca tinha se dado conta de tudo que ela tinha aprendido. Esse olhar nosso, enquanto mulheres, de reconhecer esse como um processo de autodesenvolvimento, é algo recente, demonstra que a gente está mudando a sociedade. Mas, voltando aqui para a frase, eu quis trazer uma frase de um executivo de pessoas
que ele postou no LinkedIn. Ele disse o seguinte, que por meio do processo de diversidade e inclusão, criou-se um olhar de cuidado para o ser humano no trabalho. Essa relação vai além de qualquer grupo de afinidade, pois o ser humano é associado com o ir sendo e se fazendo na travessia de sua evolução. E aqui ele cita Guimarães Rosa. Isso é um solo fértil para novos modelos empresariais que, antes mecanicistas, passaram agora a ser moldados na direção de um novo perfil de liderança e de organizações mais maternas, a fim de atrair e manter os melhores talentos do mercado. Então, a gente percebe que existe um momento de transformação, onde a gente vem percebendo quão importante é, e eu acho que assim, o Covid foi uma experiência extremamente intensa para a gente olhar sobre saúde emocional, sobre a perspectiva de sermos pessoas do nosso bem-estar no ambiente de trabalho, contribuir diretamente para o engajamento, produtividade e resultado de negócios. Então, a gente está vivendo uma transformação. E, se a gente está falando, vamos reconstruir, né? A gente tem aqui, e a gente está com um grupo seleto de mulheres que têm posições de liderança, que têm capacidade e vontade de transformar. E a minha intenção, né, nossa fala, dessa discussão, é trazer aqui algumas dicas para que a gente possa promover a autenticidade nos nossos espaços corporativos. Uma vez que a gente sabe, cada vez mais, que o mundo está mais complexo. E para resolver problemas complexos, é preciso de termos várias habilidades. A diversidade entra como uma pauta cada vez mais presente. Então, a gente precisa criar esses espaços e reconstruir esse cenário. E aqui, o primeiro... Eu não sabia que ia ter esse bloquinho ali, né, em cima da palestra, então mais para cima. Mas, gente, a dica número 1 é autoconhecimento. É a gente saber verdadeiramente quem a gente é. Eu contei para vocês, né? Quando a gente começa a nossa trajetória, a gente muitas vezes está buscando atender as expectativas dos outros. Eu mesmo fui parar na engenharia para atender uma expectativa do meu pai. O meu modo de trabalhar, o meu modo de fazer entregas nos projetos era para atender a expectativa do meu chefe, ou N situações, eu posso contar para vocês, foi atender... Eu casei bem cedo também, então tenho meu marido, então atendeu o que ele acha que é o ideal. Mas foi, no meu caso, e assim, obviamente, existem vários gatilhos para esse processo de autoconhecimento, mas no meu caso, a maternidade foi, para mim, a experiência mais marcante de autoconhecimento. Porque, gente, eu fui puxada, empurrada, jogada para entender quem eu era. Porque quanto pitaco a gente recebe desde que a gente fica gestante. Faça isso, faça aquilo, vai para a academia, não faça o quê? Exercício, come isso, come aquilo. E, gente, se a gente não se conhece, se a gente não sabe o que é valor para nós, para além do profissional, para além do que os outros esperam da gente, a gente sucumbe nessa maternidade. Porque a gente vai sendo puxado para um lado ou para o outro. Então, eu fui obrigada a entender quem a Suzana era para além do profissional. Eu tive a licença, né? Na primeira gestação eu tive 6 meses de licença, também estava ali naquele outro momento. Como que isso era? Então, eu conto para mim, essa foi uma experiência que me fez renascer. Me fez tão renascer que na primeira, eu digo que meus filhos tiraram de mim o que eu sempre quis, que era empreender, criar. Eu sou uma pessoa que tem muito, gente, você não sabe, eu tenho muita energia. Eu crio assim, eu estou sempre com 1000 coisas ao mesmo tempo. E eu gosto disso, eu não gosto de uma coisa por vez. É quase que uma tortura para mim tu dizer assim, só faça isso. Eu acabo fazendo várias coisas. Na primeira, com a Laura, essa fotinha é bonitinha demais essa semana, mas assim, eles já estão maiores, obviamente, já tem 9 e 7 anos. A Laura, quando eu fiquei grávida da Laura, eu decidi empreender, porque eu achava que eu ia ter mais tempo para estar com ela. Criei um clube de assinatura chamado Nutrimãe. Na época, com o objetivo de nutrir as mães, porque eu já me sentia que as mães eram esquecidas. Na hora que a barriga aparecia, a mãe já deixava de existir. E eu não sabia muito bem como é que isso pegava em mim, mas criei a Nutrimãe para nutrir a mãe, porque sem mães saudáveis não tem crianças saudáveis. Mas foi com o Nabil, quando o Nabil nasceu em 2016, eu estava empreendendo, obviamente, não tive mais tempo, tive muito menos tempo disponível, porque é doce ilusão de quem acha que empreender vai te dar mais tempo.
E eu me questionei por que eu não tinha agora o meu salário super bom, super confortável para uma licença. E menos de 15, 20 dias depois que ele nasceu, estava eu... Estou com pouco tempo já? Ah, não. Ah, tá. Não, me fala. Que ainda temos algumas dicas. E aí, criei... E aí foi o ano que a FGV lança, em 2016, a pesquisa que diz que 48% das mães interrompem suas carreiras. Eu falei, gente, então pronto, o problema não é a Suzana, porque eu achei que o problema fosse eu. Quando a cada 2 mulheres, uma não está no mercado de trabalho após 1 ano, significa que não é um problema meu, é um problema da sociedade que não está preparada para acolher mulheres mães. Então, foi assim que nasce a vontade de fazer uma transformação. Gente, dica 2. Reconectar-se com a essência. Porque nesse processo da gente estar sempre atendendo às expectativas dos outros, é muito fácil a gente se perder do que nos reconecta. E eu não sei se vocês conhecem, eu trouxe aqui uma história que me tocou demais, do livro da Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés, que se chama Pele de Foca. Nessa história, há um grupo de mulheres que são, na verdade, focas. Pensem em sereias. A gente está mais acostumado a pensar em sereias, mas eram focas. Que elas estão cantando na pedra e tem um pescador solitário que passa por esse grupo de mulheres e fica encantado pela felicidade, pela leveza que essas mulheres focas estavam cantando. E aí ele quer aquela vida e ele vai lá e convence uma das focas a abandonar a pele, abandonar a vida na coisa e ir com ele para a floresta. E ele conta de todas as maravilhas que ela iria encontrar na floresta e faz uma promessa para ela que durante os próximos 7 verões que ele levaria ela para viver uma vida esplêndida e tal, e que ele pegaria a pele, faria ela viver 7 verões como humana e que depois do 7º verão ela poderia escolher se ela quer voltar ou não. Nesse processo, ela se casa com o pescador, ela é convencida por essa beleza do externo, é convencida, ela vai para a floresta, ela tem um filho com esse pescador, e aí ela começa a se questionar, e ela começa a perceber que ela vai se ressecando, os olhos dela começam a ficar, a ponto dela pensar, gente, mas eu preciso voltar para o oceano, só que ela agora já tinha um filho, como que ela ia deixar o filho dela longe? E aí, nesse processo, é assim, as carinhas... Gente, é muito, muito lindo. Vale muito a pena ler essa história. E aí, chega um momento que ela, assim, à noite, ela decide fugir, porque ela não tem mais condições. Ela vai morrer se ela não voltar para o mar. E ela volta para o mar, se mergulha, ela recupera a hidratação da pele, os olhos, e ela fica... E aí, o filho, que é o Uruk, percebe que há uma cantoria tão bonita e ele se aproxima e vê que é a mãe dele. E aí a mãe convida ele para mergulhar naquele oceano no fundo do mar. E, diferente do que ela imaginou, ele ficou muito encantado de ver aquela mãe feliz e realizada e pulsando novamente. Obviamente, ele não pode viver no oceano, porque ele não é foca, ele é uma mistura de foca e ser humano. E ela acaba deixando ele na beira, e, enfim. Mas a história, ela vai mostrando o quão importante é a gente voltar para a nossa versão selvagem, da nossa mulher selvagem, do que nos nutre, do que nos gera conexão. E parar da gente achar que se isso vai afastar as pessoas que nos amam, nossos filhos, os resultados dos nossos projetos vão vibrar cada vez mais quando nos verem a gente vibrando. Se a gente está ressecado, a gente não é algo bom para aquela sociedade, a gente precisa estar vibrando. Então, a busca pela recuperação dessa pele simboliza a jornada de recuperar a essência perdida e a liberdade interior e a capacidade de viver de forma autêntica e plena. E o que é isso, gente? O que é para cada um de vocês? Eu vou dizer para mim, assim, uma das coisas da minha faceta é eu amo o sutil. Eu amo as coisas eu faço assim, milhões de coisas. Reiki, quiromancia, mapa astral. Eu gosto tudo do sutil. Eu não acredito que eu esteja aqui se não é por algo que vem além. Eu não acredito só no concreto. Então, isso, por muito tempo, tá louca? Eu comecei a fazer constelação. Meu pai dizia, tá mexendo com boneco, tá mexendo com voodoo. Gente, assim, é isso. Depois que eu decidi, eu sou isso, gente, eu sou isso. É paciência. Agora, é me reconhecer. E aí, nesse vem para a dica 3. Troque o E por O. Eu não preciso ser E, tipo assim, sou mãe... Troque o E por O. Não pode ser...
eu sou mãe ou eu sou várias coisas, né? A gente nunca sei. Aceitar que somos múltiplas e cíclicas. É o ou, eu sou isso, sou aquilo. Não sou ou, não é se eu sou mãe ou profissional. Eu sou mãe, sou profissional, sou mulher, sou bruxinha, sou concreta, sou tudo. Eu trouxe aqui, isso aqui é um GIF, na verdade, que não sei, acho que quando baixaram não... É um gifzinho de um sorvete. Assim, a gente não precisa escolher como sabor, podemos ser várias. Eu acho que isso é a graça da coisa. E assim, o que acontece? Por que nós fomos obrigados a escolher, eu sou isso ou aquilo? Porque a gente vem de uma sociedade que é disciplinar. E aí eu adorei que a Bruna falou aqui um pouquinho antes dessa coisa da mecanicista, que é isso, gente. Por muito tempo, a gente, enquanto processo industrial, sistemas produtivos, a gente aprendeu que existe um único modo de fazer as coisas, o melhor jeito de fazer as coisas. Meus primeiros estágios eram de tempos e movimentos. Eu tinha que mapear o processo para encontrar a melhor forma de fazer uma coisa, como se existisse uma fórmula mágica. A verdade é que, com essa mudança do comportamento das pessoas, não existe uma única forma. Existem várias formas, existem vários gostos. Não tem só o carro preto do Ford, né? Existe a customização em massa. Então, a gente vive uma mudança. Porém, as nossas livrarias estão lotadas de livro com lições. 10 segredos para o sucesso. 5 maneiras maravilhosas de ser líder. Tipo assim, como se tudo fosse processual e como se a gente fosse processuais e como se as nossas equipes fossem... Gente, as pessoas não são robôs. Nós não somos robôs. A gente precisa entender isso. A gente precisa permitir sermos diversos, múltiplos e valorizar a diferença. É essa diversidade de ideias que gera inovação. É isso que vai fazer com que o modelo do metaverso lá possa atender a demanda específica de um público A, X, BTO. Não é a gente pensando todo mundo igual. Então, é bem importante a gente desconstruir entender que nós não somos robôs. E aí, nesse processo, eu tentei usar a inteligência artificial para fazer um avatarzinho, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de ambientes corporativos, adoro estar aqui com vocês, falando de números, dados, adoro isso, mas eu também adoro a floresta, aqui eu tenho uma velhinha, a yoga, eu tenho praticado yoga, eu tenho amado, mas aí quando eu pedi com a ajuda da Mariana, que está nos assistindo, a fazer esses avatares, as posições eram aquelas mais tranquilas, assim. Aí eu pensei, não, mas vocês vão entender tudo errado. Não sou aquela yoga parada, eu sou aquela da yoga que entende que, às vezes, o desconforto de passar, de se manter numa dor, é se sentir confortável no desconforto, que é o que a yoga ensina, quando as posições a gente coloca. E é isso, é se sentir confortável no desconforto. E aí, nesse esforço de tentar me definir, foi muitas tentativas e o negócio não consegue entender, porque a inteligência artificial é processual e não entende que nós somos cíclicas. Gente, dica número 4, rapidamente. Não dá para a gente também nascer com síndrome de Gabriela. Então eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Não, gente. Nós também temos que estar com a postura de, na nossa autenticidade, buscar a gente evoluir, entender que existe um processo e que a gente tem que ter a postura de aprendizagem a todo momento. E aí, nessa linha, eu trouxe aqui uma poesia de Rumi. Ele é um poeta persa, e eu acho ela muito bonita, essa poesia. E eu vou ler ela em inglês e depois eu traduzo, porque quando eu tentei traduzir em português, eu achei que ela perdeu o sentido, tá? Então, vou ler em inglês para vocês. I die as a learner, and I'm born again as a learner. Oh God, a learner at every moment, no matter how high I have reached, always a learner and always on the way. Então, assim, gente, a gente tem que nascer, ele fala de nascer como aprendiz e morrer como aprendiz. Independente se eu já cheguei no topo do mundo, se eu já atingi muito, aprendi muito, continuo com a postura de aprendizagem, porque isso também vai nos levar a lugares muito mais especiais e muito mais conexão. Então, e para fechar, para não fugir do meu tempo, coragem e fé de que não estamos aqui sozinhos. Gente, como eu disse para vocês, eu realmente acredito que quando a gente tem uma meta nobre, quando a gente está conectado com a nossa essência, quando a gente sabe para que a gente está nesse mundo, a gente vai ser impulsionado por outras pessoas que não estão nesse campo, na verdade, que a gente não está enxergando. Meu pai não está mais comigo. Ano passado ele faleceu, mas eu sei que ele está aqui, por mais que eu esteja aqui criticando, não é criticando, mas reconhecendo o quanto muitas das coisas eu fiz para tentar agradar. Eu sei que o caminho foi importante para eu poder hoje estar fazendo o que eu quero, o que me impulsiona. Então,
é isso. Um convite, gente. A gente não está sozinho. Juntas e juntos podemos criar um mundo onde todas as pessoas têm espaço para brilhar e ser exatamente quem são. O mundo pede por isso, o mundo pede pela diversidade. E a gente precisa reconhecer e se valorizar e se amar e se colocar nesse sentido. Então, abrace a sua essência e muito obrigada. Ai, não sei se tem tempo para pergunta. Mas... Ai, você arrasou. Oi, pessoal. A gente tem bem pouquinho tempo para perguntas. Tem. Não está funcionando as perguntas. Alguém que está aqui quer fazer pergunta? Quem está? O comentário. Pode. Oi, é Samantha, né? Suzana, desculpa, Suzana. Parabéns pela sua palestra. Acho que a gente estava aqui comentando como mães e trabalhadoras e professoras, isso tudo que você falou nos toca muito. E eu queria ouvir de ti um pouquinho sobre a questão de rede de apoio. Como esse grupo de amigas pode ser uma rede de apoio e como a instituição onde você está inserido pode também funcionar como uma rede de apoio, seja para filhos, seja para nós próprios nos apoiarmos em algum momento, né? Vou dividir rapidamente a minha história. Eu sou professora da UDESC e a gente teve um problema bem grave de questão de gênero. E foi por esse problema que nós todas nos unimos, né? As poucas professoras mulheres da UDESC se uniram para conseguir segurar umas às outras, assim, né? E a própria SUI UDESC nasceu um pouco dessa necessidade de apoio. Eu queria ouvir um pouquinho de ti sobre isso. Maravilha. Rede de apoio é tudo, né, gente? A gente precisa... Aí tem aquele provérbio africano que diz que não dá para, né, criar uma criança, precisa de uma aldeia inteira para criar uma criança. E é isso. E eu acho assim, a rede de apoio, ela vai além da família. A primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente pensa em rede de apoio, automaticamente a gente pensa que é a família. O pai, mãe, avós. E, na verdade, não. Porque muitas vezes as pessoas não moram na mesma cidade ou não têm essa relação de boa relação com seus avós, com os pais, com os avós da criança, né, seus pais. E aí... é importante que a gente possa expandir essa rede de apoio para amigos, para colegas de trabalho, para vizinhos. E aí a gente cabe algumas posturas da nossa parte, que é saber pedir ajuda, porque assim, a gente também não pode imaginar que a pessoa vai deduzir o que a gente precisa. A gente tem que saber pedir ajuda. E eu acho mais importante é saber aceitar a ajuda do jeito que vem, sem crítica, sem dizer, mas tem que ser assim, tem que ser assado. Gente, vamos ser gratos pela ajuda que vem. E essa coisa de pedir ajuda, para mim, foi bem difícil. Eu vou te dizer bem verdadeiramente. Eu sempre fui aquela mulher que deu conta de tudo sozinha. Eu sempre vivi minha vida, sou muito independente. E a maternidade me mostrou que eu não conseguia nem tomar um banho sem ter uma ajuda. Então, eu precisava agora mudar o meu mindset, que eu era necessário dessa ajuda. E quando eu entendi que, ao pedir ajuda, eu estava sendo generosa de permitir que outras pessoas pudessem viver aquele momento que eu estava vivendo, era um ato de generosidade, mudou uma chavinha dentro de mim. Porque, principalmente, vou falar assim, sogra, sogro, avós... eles também querem ter uma conexão especial com os seus netos, com os nossos filhos. E a gente permitir que eles possam ajudar do jeito que for, gente. Sei lá, eu aqui tenho alguns exemplos, mas não vou nem entrar nos exemplos. É muito bonito. Agora, as empresas e as instituições também são nossa rede de apoio. E é muito legal de perceber que as empresas estão reconhecendo esse papel de rede de apoio. A gente tem feito projetos em grandes empresas que têm esse entendimento. E aí, como que elas podem ser rede de apoio? Criando espaços de diálogo, por exemplo, só o fato de ser escutado e de dar esse momento de conexão entre os mesmos
interesses é uma das formas. Letrar a liderança, gente. A gente precisa ensinar a liderança que não está acostumado a acolher as figuras parentais. A gente vive achando que a gente sabe tudo. A gente cresceu nesse modelo de livros de autoajuda com 10 dicas de tudo, achando que todo mundo entra na mesma tabelinha. Ou seja, a liderança acredita que sabe, que já leu, sei lá, 3, 4, 5 livros e já sabe o que cada um quer. E não pergunta, supõe em vez de perguntar. Então, eu acho que são vários os caminhos. E fato é que a dor une muito. A real é que tu trouxe uma coisa muito verdade. A dor, um desafio, une bastante. Então, o que aconteceu aqui na UDESC Desafiador, que bom, trouxe um resultado, mas que vocês possam estabelecer um processo de acolhimento para que isso não se repita. Então, é isso, rede de apoio é fundamental. Agora, tempo. O tempo finalizou, mas tem um comentário que me mandaram aqui que fala incrível e necessária, muito inspiradora. Gratidão. Ai, gente, muito obrigada. E obrigada, Flávia, por me provocar esse conteúdo. O conteúdo não era esse, e o pedido da Flávia fez nascer uma coisa muito linda. Obrigada, Flávia, pelo convite. Muito obrigada, Susana.